Pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Wellington mais uma vez aí. Vamos iniciar mais um capítulo deste livro, capítulo 14 agora, os governos da redemocratização do Brasil. E nessa primeira aula nós vamos falar do governo Sarney, ok? Este primeiro governo aí, pós-período militar. Vamos lá? Então vamos lá, galera, falar aí do governo do Sarney, né? Tópico 1 do nosso livro, do capítulo 14, Sarney no lugar de Tancredo. A vitória do Tancredo Neves, ela foi comemorada por todos aqueles, né, que lutavam pelo fim do período militar. A sua vitória sobre o Paulo Maluf, que era aliado do governo militar, significou a realização de um sonho para os defensores da democracia, só que ao mesmo tempo trouxe uma grande esperança de mudança. Só que o que acontece? O Tancredo, ele acabou ficando doente e foi internado um dia antes de tomar posse. E ele acaba falecendo aí no dia 21 de abril de 1985, sem ao menos sequer ter tomado posse como presidente do Brasil. O vice-presidente dele que havia sido eleito foi o José Sarney de Araújo Costa. Ele já havia tomado posse, né, no dia 15 de março, e então ele iniciou um dos governos mais conturbados aí, quando nós olhamos para a questão econômica, né, das últimas décadas. Então, a administração do Sarney foi de 1985 até 1990, e é importante que nós ressaltemos aqui que durante o período de regime militar ali, durante o período dos militares no governo, o Sarney pertencia à situação, o que quer dizer que ele era do grupo político aliado aos militares. Então, nesse contexto de transição, a presidência dele era mais conveniente para os militares. E, de fato, durante toda a sua administração, nenhuma ação foi originada ali no gabinete do presidente contra os excessos cometidos pelo governo militar. Durante a administração, o Sarney enfrentou dois grandes desafios, né? O primeiro seria lutar contra a crise inflacionária, que era cada vez mais grave. Os preços estavam subindo muito rápido, subiam mais rápido do que o salário, né? E o poder de compra do trabalhador estava caindo consequentemente cada vez mais. O segundo desafio que ele teve que enfrentar era a promoção de uma nova Constituição para o Brasil, que pudesse substituir a Constituição do Terror, né, que foi imposta lá em 1967. Então, essas duas tarefas que ele tinha para concluir eram muito árduas. E apesar de várias tentativas, somente uma dessas tarefas aí foi concluída, foi realizada. No ano de 1986, foi aplicado o Plano Cruzado, que criava uma nova moeda que substituiria o cruzeiro pelo cruzado. O equivalente a 1.000 cruzeiros agora seria representado pela moeda de um cruzado. Então, os salários, os serviços, os preços, as taxas de câmbio, tudo isso foi congelado. Para proteger os salários em caso de continuidade da inflação, eles estabeleceram o gatilho salarial. Então, cada vez que a inflação atingisse 20%, o salário seria corrigido na mesma proporção. Só que a questão aqui é o seguinte: enquanto não atingisse 20% a inflação, o trabalhador estava perdendo seu poder de compra nesse período, porque se não atingisse os 20%, se não atingisse o nível, né, de 20%, não haveria a correção do salário. Então, uma das razões do fracasso desse plano foi o aumento do consumo causado, né, pela aparente estabilidade de preços, sendo que essa estabilidade ela não foi acompanhada pelo aumento do ritmo produtivo. Então, esse quadro todo gerou desabastecimento e trouxe consigo o ágio, que consistia na cobrança de um valor adicional sobre o preço congelado dos produtos. A cobrança do ágio resultou, então, na volta da inflação. Depois do fracasso da intervenção econômica, outros planos também foram propostos, né? O Plano Cruzado 2, em novembro do mesmo ano, né? Em novembro de 1986. Em junho de 87, o Plano Bresser. E já em janeiro de 1989, o Plano Verão.
Só que nenhum desses planos conseguiu controlar as taxas de inflação. Na política, desde do início do seu governo, o Sarney aguardava-se que a legislação do Estado, né, deste novo Estado democrático, fosse realizada. Então, para isso, fazia-se necessária a elaboração de uma nova Carta Constitucional. Esse documento deveria substituir aquela Carta Constitucional de 1967, a do período dos militares no governo. E ela seria utilizada para... Essa de 67 ela foi utilizada para tentar legalizar o período militar. Então, pressões políticas de várias áreas, né, ocorreram em sua elaboração. Porém, apenas um pensamento ali predominava, que eram as garantias e liberdades individuais nos seus mais variados aspectos. Isso deveria ser defendido a qualquer custo. A partir disso, então, uma Assembleia Nacional Constituinte foi eleita e no dia 5 de outubro de 1988, a nova Constituição ela foi promulgada. A Constituição apresentou muitos avanços, mas ainda tinha um longo caminho que ela precisava percorrer, já que algumas regras do texto precisavam ser defendidas na prática cotidiana, como, por exemplo, o que se refere à aplicação aí do princípio de igualdade de todos perante a lei. Então, próximo ao fim do seu mandato, né, o Sarney enfrentou aí vários partidos políticos se organizando para disputar as eleições presidenciais. A população brasileira não escolhia o seu presidente desde a escolha de Jânio, lá em 1961. Então, vários presidenciáveis começaram a se destacar nesse período, e o candidato do Partido dos Trabalhadores do PT, o Luiz Inácio da Silva, né, o Lula, ele despontava acima dos demais. E as pesquisas anteriores ao primeiro turno davam o nome dele como certo para a presidência. Faltava definir, então, quem iria concorrer com ele. Nesse contexto vai surgir um político aí que era relativamente desconhecido para grande parte da população nacional. Ele tinha sido ex-governador do estado de Alagoas, e ele começou a subir nas pesquisas com a sua campanha baseada em uma proposta de moralização nacional. Com grande apoio da mídia, principalmente, né, da Rede Globo de televisão, passou para o segundo turno junto com o Lula. O partido político e o discurso de Lula na época representavam as maiores chances de a esquerda chegar ao governo. Só que essa possibilidade estava assustando as forças políticas, as forças econômicas, as sociais, que eram mais tradicionais e conservadoras, porque eles passaram a enxergar o ex-governador de Alagoas, o Fernando Collor de Mello, como uma espécie de anti-Lula. A partir daí, o Partido da Renovação Nacional, o PRN, que até então era inexpressivo, representado na figura do Fernando Collor, ele recebeu grandes recursos para efetivar a sua eleição. A sua proposta política se diferenciava significativamente das ideias que o Lula estava propondo. E no segundo turno, nós temos então a vitória do Fernando Collor de Mello, sendo aí então o primeiro presidente nessa volta, né, aos votos serem populares aí. Fernando Collor de Mello foi eleito o presidente do Brasil. Então é isso, galera. Acabamos de ver aí o primeiro governo Sarney, uma nova Constituição, né? Deixa de lado a Constituição do Terror, agora temos uma nova, a troca da moeda. E nós vamos ver agora na próxima aula o governo Collor, ok? Então aguardo vocês na próxima aula. Até mais.